não sei se você já pegou algum atleta que tem esse tipo de dificuldade, que eu não sei se pode ser algo que é genético ou que pode ser disciplina, né? Mas você já trabalhou com algum atleta que tinha uma dificuldade assim para poder perder peso, para transformar massa? Trabalhei com alguns. Normalmente, entre um campeonato e outro, sempre tem alguém, né? Que tem mais dificuldade. Esse ano, nesse novo elenco, a gente não tem, não está tendo esse atleta desse nível, assim. Mas sempre tem. Então, assim, qual que seria essa dificuldade, né? O que você falou, é biotipo, é genética. Então, um dos fatores é a genética. Então, existe o fator genético, a herança, a parte hereditária mesmo, que influencia na questão do biotipo do atleta. E tem a parte também do histórico dele como atleta. Ele começou a praticar atividade física com qual idade? Desde criança. Tem atleta que começa com 18, né? Então, assim, tem atleta que começa com 17, tem aquele que começa desde a escolinha, vai crescendo, vai para as categorias de base. Então, ele tem histórico de atleta. Então, se o corpo dele está adaptado com aquele perfil, então esse possivelmente ele não vai ter dificuldade, porque ele já tem ganho de massa muscular, o corpo dele já está adaptado com aquela rotina de treinamento. Então, ele tem mais massa muscular, então ele tem gasto calórico maior, né? Então, o metabolismo dele é mais acelerado por ele ter mais massa muscular, então ele não vai ter dificuldade. Ele pode ter dificuldade se a parte genética dele for ruim, né? Pais que tenham sobrepeso, né? Avós que tenham problema com peso, aí ele vai ter esse fator, mas pelo fato dele ter tido essa herança de atleta, então, para ele facilitou. Agora, aquele atleta que começou com 15 anos, né, que ele já está na fase adolescente, não tem, né, a fase da criança, ele não praticava nada. A gente tem vários exemplos, né, de atletas que foi lá, que alguém, um olheiro lá, pegou ele, 16 anos, que ele quis fazer um teste e foi, né, passou, o cara achou que ele, né, que ele tecnicamente, ele é bom, passou e o cara é muito bom. Colocou ele e começou a jogar com 16 anos. Então, assim, ele já está quase na fase adulta. Então, ele teve um desenvolvimento totalmente não atleta. Então, se o corpo dele, ele vai se adaptar ainda à rotina de atleta. Esse já tem mais dificuldade para perder peso. Então, tem todos esses fatores aí. E tem também a parte da disciplina, que o atleta ele realmente tem que ter disciplina, ele realmente tem que ser comprometido, né? Então, se ele sabe que ele trabalha com o corpo dele, que ele precisa daquilo ali, né, um percentual de gordura adequado, né? De acordo com a literatura, a gente tem um percentual X lá, que ele tem que estar dentro desse percentual, para que ele consiga render durante o treino, o jogo, para que ele consiga ter velocidade, ter mais força. Então, existe esse percentual por isso. Não é que, vamos traçar um perfil para atleta, porque eu acho bacana para o corpo dele ficar com menos gordura. Não. Então, existe um porquê, né? Dele ter Tem um até objetivo, 11% de gordura. Então, um atleta de futebol, 11%. É baixíssimo. 11%? 11% de Daí gordura. é seco. Então, assim, por que ele tem que ser É esse... quase um atleta de fisiculturismo. Então, assim, depende dos níveis. O atleta de fisiculturismo é bem menos, é 9%, é 8%. O atleta de natação já fica ali também entre 10 e 11%, é quase o mesmo o percentual do atleta de futebol. Então, assim, por que ele tem que ter esse percentual? Para que ele tenha velocidade, para que ele consiga ter uma recuperação bacana, para que ele consiga ter um processo de ganho de massa muscular. Legal. Agora, aquele atleta que está fora, né, 13, 14, ele tem que adequar ao percentual, né, que tem que ser do atleta de futebol, para que ele consiga ter essa performance. Aí ele tem que ter disciplina, né? Então, tipo, não só porque ele é atleta, que tem gente que fala, não, mas o atleta rapidinho perde peso, né? Só ele, né, super fácil. Então, assim, às vezes ele, tipo assim, tem atletas que gostam de comer doce, né? O paladar dele é uma coisa histórica de lá da infância, então, assim, ele é uma parte que ele carrega com ele. Então, assim, é o paladar que foi criado, tem tudo isso, é todo um processo Já conheci uns atletas assim. Então, não é aquela coisa que do nada você vai falar, tira o doce, corta, não existe. Não tem como, a gente vai reduzir. Sim. Então, assim, eu acho que o trabalho... Tem que ser algo consciente, né? Consciência. Então, é uma educação nutricional e uma troca mesmo do atleta com o profissional. Então, se você precisa reduzir, você precisa estar nesse peso, né? Então a gente vai ter vai traçar um planejamento para você. Toda semana você vai perder tantas gramas, né? Que nem é quilos, a gente é gramas, porque o atleta também não pode perder muito peso. Tem isso também. Fala assim, tem que perder 3 quilos, vai perder 2, 1 quilo em uma semana. Não pode, porque senão ele perde massa muscular. Se ele perder massa muscular, ele vai ficar fraco, pode ter uma lesão, porque vai baixar a imunidade, vai diminuir a força. Tem todo um processo. Não é só, tira e corta ali. Então, a gente vai remanejando, né, de acordo com o que ele gosta e vai reduzindo e traçando o quê? As frequências. Né? Eu gosto de trabalhar assim, você gosta de comer doce? Então, a gente vai colocar uma frequência.
Então, um dia, 2 dias, e tudo depende da perca de peso. Então, a gente vai fazendo essa troca e vai acompanhando. Então, eu vou acompanhando, perdeu quanto, a gente faz os percentuais, né, para ver exatamente o que ele perdeu, que não é só o peso. Então, beleza, perdeu 0,5%, até ele chegar no percentual adequado. Então, tipo assim, ele vai ter que chegar, como diz, precisa chegar. E ele precisa chegar, mas ele tem que entender que ele vai precisar, que ele precisa mudar algumas coisas, para que ele consiga chegar nesse percentual adequado de forma tranquila, para que ele consiga estar bem, porque isso vai fazer bem para ele. Não é só meramente ter uma planilha. Ah, beleza, os atletas todos estão com o percentual adequado. Tá. Mas isso vai ser bom para você? Você entendeu que isso vai ser positivo, que isso vai te dar performance, isso vai te dar agilidade? Opa, a partir do momento que ele entendeu, ele vê a diferença dele estar com 13% correndo, o dele tá com 11% correndo. Nossa, eu tô sentindo muito mais leve. Eu tô com muito mais arranque, eu tenho muito mais velocidade. Então, assim, é diferente quando a gente tem essa troca. Sim. Engraçado. Claro que eu não vou citar nomes aqui, mas não era atleta do Vila, viu, gente? Mas tinha alguns ex-atletas que eu conheci. E não tô falando para tirar o corpo fora, não. Realmente, esse que eu tô mencionando nunca nem jogou no Vila. Mas ele não acreditava No percentual? na nutrição. Ah, tá. Ele achava que o que ele comia o que ele sentia que tinha que comer e nunca teve acompanhamento? uma qualidade física. Tá. Ele tinha acompanhamento Certo. de um monte Ele de não clube acreditava. onde ele rodou, né? E as pessoas que trabalhavam com ele, eu cheguei a fazer alguns trabalhos, eu trabalho com marketing também por fora, eu fiz algumas coisas. E via, né, ele falando isso, assim, comentando isso, de que não, isso aí é babagem. Então eu pensava, gente, um atleta profissional pensar dessa forma, né? Tanto que ele encerrou a carreira no jovem, encerrou a carreira novo, né? Mas... na verdade, é um atleta profissional, né? O atleta que quer ter uma carreira mais longa, que quer ter resultado,